Por muito tempo eu achei que para a gente usar IA bem, a gente precisaria se tornar engenheiros de prompt, estudar templates, decorar frameworks. Eu passei as últimas semanas construindo e retestando uma skill que ela faz justamente isso. Em vez de você virar um engenheiro de prompt, ela torna o Claude um engenheiro de prompt para você. E o nome dessa skill é Prompt Mestre. Essa skill, ela transforma o Claude em um engenheiro de prompt especializado. Você descreve o que você quer com linguagem natural e ela desenvolve para você um prompt pronto para você colar em qualquer ferramenta de IA. Pode ser Midjourney, ChatGPT, Eleven Labs. Nesse vídeo eu vou abrir a arquitetura completa dessa skill que funciona em 4 modos de uso. As 3 zonas internas, as 9 dimensões que ela extrai, cada pedido, dezenas de templates que ela consegue trabalhar com você em qualquer ferramenta de IA, mais de 35 padrões que ela corrige sozinha para você. E se esse tipo de vídeo te interessa, já se inscreve aqui no canal. Aqui eu trago diariamente dicas como essa, funcionalidades que você pode assistir o vídeo e aplicar diretamente na sua vida, na sua rotina, para ser mais produtivo no uso de inteligência artificial. Existem 2 tipos de pessoas que usam IA hoje. Aquelas que abrem o Claude, digitam um pedido, como se estivessem mandando uma mensagem por WhatsApp, recebem uma resposta mediana e segue a vida. E também tem aquelas pessoas que descobriram que o Claude ele tem uma maior capacidade no uso de skills. Uma skill nada mais é do que um pacote de instruções que você instala uma vez e ele passa a fazer então todas aquelas funções de maneira padronizada. Aqui no canal eu já gravei um vídeo falando de 7 skills que mudaram o meu fluxo de trabalho. Vou deixar o link na descrição. Mas hoje eu quero aprofundar nessa skill que ela é capaz de melhorar qualquer prompt em diversas ferramentas de IA que você pode usar e aplicar também. E já vou deixar aqui também na descrição o link para você poder acessar essa skill. Então, dentro das skills, existe uma categoria que eu acho mais interessante, que é aquela que nós chamamos de meta skill. Uma skill comum, ela automatiza uma tarefa específica, como, por exemplo, escrever no LinkedIn, fazer uma pesquisa de mercado, resumir documentos. Já a meta skill, ela é diferente. Ela não só automatiza uma tarefa, ela não só melhora a forma que o Claude trabalha em qualquer tarefa. A Prompt Mestre é desse tipo. Ela não só resolve um problema específico, na verdade ela melhora a interface entre você e qualquer ferramenta de IA. E você pode passar a usar ela daqui para frente. E quando eu desenvolvi essa skill, eu pensei nela em 4 modos de uso que você pode também passar a usar. Basta você descrever aquilo que você quer. Então são esses 4 modos de uso. O primeiro modo é criar um prompt do zero. Você descreve o seu objetivo e ela monta um prompt completo para você do zero. O segundo modo é você corrigir já um prompt ruim. Você coloca aquele prompt que você fez anteriormente, que você acha que ele não está funcionando. Então essa skill identifica o problema e resolve ele para você. O terceiro modo de uso, ele é prompt para diferentes ferramentas. Muitas vezes você fez um prompt no ChatGPT e quer usar no Midjourney ou quer criar uma apresentação no Notebook LM, então ela também consegue adaptar para diferentes ferramentas. Ele faz a conversão respeitando todas as regras específicas de cada ferramenta de IA. E o quarto modo de você utilizar o Prompt Mestre, você cola qualquer prompt e ela explica parte por parte para você o que cada bloco faz, por que está ali e o que aconteceria se você tirasse. Esse quarto modo, ele é particularmente interessante para você entender e aprender o que está acontecendo ali na engenharia interna de cada prompt. Se você não tem um curso de engenharia de prompt, ele pode ensinar para você em cada situação específica e não há forma melhor para aprender do que na prática decodificando cada prompt. Não faz sentido instalar uma skill e sair usando sem entender o que está por dentro daquela skill. o que ela tem na sua documentação. Até pode dar certo, mas você usa muito melhor quando você entende por dentro como que é a funcionalidade daquela skill. Então, por isso eu vou mostrar aqui exatamente o que acontece toda vez que você faz um pedido. Essa skill, ela consegue executar em 3 zonas. Essas 3 zonas que ela executa, ela define o que essa skill faz e o que ela nunca faz. Por exemplo, ela nunca entrega um prompt sem confirmar a ferramenta
ferramenta de destino, nunca adiciona técnicas que causam alucinação, que é um problema hoje muito recorrente em muitos prompts que nós vamos ver, alguns prompts que parecem até muito engenhosos, que muitos ensinam por aí, mas na verdade nada mais está fazendo com que a IA alucine para você e te dê de fato uma resposta tão convincente, mas na verdade ela só está alucinando. E essa skill também, ela nunca faz mais de 3 perguntas antes de te entregar, para otimizar todo o processo. Ela tenta já identificar em cada prompt que você faz quando você chama ela lá no cloud. A segunda é a zona de lógica de execução. É onde acontece o trabalho real. Ela extrai 9 dimensões da sua intenção, roteia para o template certo entre os 12 disponíveis, roda um diagnóstico com mais de 35 padrões de falhas e só então monta o prompt para você. E aqui o terceiro é a zona de verificação final. Antes de entregar, ela faz 6 checagens principais: ferramenta correta, restrições críticas nos primeiros 30% do prompt, palavras com sinal forte, técnicas de alucinação, ela já remove todas, o prompt está eficiente, ou seja, está consumindo muito token. Tudo isso é feito para que ela possa funcionar já na primeira tentativa. E dentro dessa zona de execução tem um passo que a maioria das pessoas nunca faz manualmente ou acaba esquecendo. A skill, ela extrai 9 dimensões daquilo que você pediu. Então, por exemplo, tarefa, ferramenta alvo, o formato de saída, restrições, entrada, contexto, qual que é o público-alvo, critérios de sucesso, que é muito importante para você ter um prompt eficiente. Então, por exemplo, quando você escreve, me faz um prompt para gerar uma imagem no Midjourney com uma cidade futurista, ele não lê somente aquele pedido. Na verdade, ele mapeia todas as dimensões que estão implícitas ali naquele pedido que você nem mesmo falou, mas ele já identifica isso para poder melhorar o prompt para você. Então, qual que é a tarefa de fato? Ferramenta alvo, ele sempre verifica isso. E as outras dimensões entram quando o pedido é um pouco mais complexo. Se uma dimensão crítica estiver faltando, ela pergunta, no máximo 3 perguntas para você para melhorar o prompt. Se você informou tudo, ela vai direto e te entrega o prompt sem nenhuma interrupção. E depois de mapear todas essas dimensões, ela roteia você direto para o template correto dentre esses 12 disponíveis. Cada um foi construído para um tipo específico de tarefa e ferramenta. Por exemplo, o RTF aqui é um papel, tarefa e formato. É o mais simples de todos. Bom para tarefas mais diretas com uma execução só. Já o CoStar, ele funciona melhor para documentos profissionais e empresariais. Já o Ryzen aqui é para aqueles projetos mais complexos com múltiplas etapas. O Crisp é para trabalho mais criativo, com voz de marca. Temos aqui também esse template, o Chen, que entrega tarefas com lógica, matemática, análises. Ele é interessante para situações mais analíticas. Já o Feelshot é quando você precisa de uma saída num padrão que é muito específico. O escopo de arquivo já é para sistemas como Cursor, Widesurf e também edições sem código. O React é para condições de parada, onde você está trabalhando com agentes autônomos no Cloud Code, por exemplo. E o descritor visual é para trabalhar com Midjourney, por exemplo, ou Stable, ou Sora. E esse último, o decompositor, ele serve para analisar, adaptar ou dividir prompts já existentes. A skill, ela vai conseguir escolher automaticamente, mas se você quiser, você também pode no prompt, quando você chamar essa skill, de forma a escolher exatamente qual template aqui você quer utilizar. E além desses 12 templates de trabalho, nós temos aqui também esses 35 padrões que ele vai conseguir trabalhar e identificar automaticamente. E aqui, na minha leitura, essa é a parte mais prática de tudo. A skill, ela conhece 35 padrões que destroem qualquer prompt. Quando você cola um prompt ruim, ele varre todas essas categorias e já trata de corrigi-las. Então, são 6 categorias, nós poderíamos classificar desta forma. Então, por exemplo, nós temos aqui falhas de tarefa, falhas de contexto, formato, falhas de escopo, raciocínio. Na categoria de tarefa, por exemplo, o mais comum é o verbo vago. Me ajuda com código, sem que você dê uma instrução
específica, uma orientação mais emocional, por exemplo, não objetiva. A skill transforma isso em uma operação precisa, com critério. O segundo são essas duas tarefas no único prompt, que também é muito comum a gente fazer. Explica e escreve. Ele deve verificar e recodificar isso em, na verdade, 2 prompts separados para que a IA possa trabalhar e ter mais contexto e eficiência na hora de executar. E o terceiro, ele é crítico, né? A ausência de um critério de sucesso. Você manda um prompt, pede uma coisa, mas não define para a IA o que é sucesso para você, o que você realmente quer alcançar com aquele prompt. Ele também melhora isso. Sem definir o que você quer, aquilo que você considera como sucesso, é impossível você ter um resultado significativo com aquele prompt. Temos aqui também essa categoria de contexto. Nessa categoria, o padrão mais comum é o público não definido. Você escreve para usuários sem informar o nível técnico, o perfil, o público. Também é impossível que o prompt possa ser mais específico e ter maior eficiência, né? E um outro padrão interessante aqui é esse do convite à alucinação. Quando você pede, por exemplo, o que os especialistas dizem sobre X, sem colocar ali uma ancoragem, você está, na verdade, induzindo a IA a inventar, a alucinar para você. Então a skill, ela adiciona uma regra de ancoragem factual antes de te entregar aquele prompt. Sem você definir essa regra factual, você está convidando a IA a alucinar por você. Você vai pedir algo para ela se comportar como um especialista em algum tema, e ela vai te responder com tanta convicção que, se você não tiver alguma profundidade naquele assunto, você tende a acreditar. Acontece muito aqui na minha rotina de trabalho, em análise de dados, de alguns clientes me mandarem algumas dúvidas que eles colocaram aqui no cloud. Ele fez uma análise e, quando eu vou ler o que foi feito, não tem nenhuma base real no banco de dados ali que a gente está trabalhando, porque na verdade você perde sem colocar um contexto, sem colocar os dados primários para que a IA possa de fato trabalhar ali dentro daqueles limites. Isso acontece quando você não ancora ou quando você não dá contexto suficiente. Então aqui eu acho que é um ponto fundamental que essa skill ela consegue entregar, de valor, de ganhos concretos mesmo em cada prompt que você tem, para ancorar cada um desses pedidos. E nós temos aqui também essas outras categorias que cobrem dimensões mais gerais, como formato, escopo, modo de raciocínio, prompts agênticos. A tabela completa está aqui na apresentação. Então eu coloquei aqui 2 exemplos que são muito comuns. O primeiro caso aqui no slide, você pede, por exemplo, preciso de um prompt para uma cidade cyberpunk no Midjourney. A skill, então, ela vai te entregar o prompt completo. Descritores separados por vírgula, estilo cinematográfico, parâmetros, versão de proporção. E no segundo caso aqui você faz um pedido vago, escreve um e-mail profissional para um cliente. A skill, ela vai então identificar falhas nisso que você pediu agora. 4 falhas aqui no exemplo, sem formato definido. O prompt então te entrega uma versão já corrigida automaticamente, identificando esses padrões de acordo com o pedido que você fez. Então, papel do redator, contexto, atraso, campos já marcados, tudo preenchido, extensão máxima de 5 frases, tom direto e profissional. A diferença, ela não é pequena. É um outro nível de entrega só por você ter um engenheiro de prompt trabalhando para você aqui dentro do cloud. E eu criei um outro exemplo aqui, em um outro chat, onde eu mandei um pedido simples sem estar usando o prompt mestre ainda. Então eu pedi para ele criar um prompt para gerar uma apresentação em PPTX, vendendo uma mentoria de inteligência artificial com 3 níveis. O nível essencial, profissional, avançado, com foco no público aqui do canal. Dentro do meu projeto no cloud, eu tenho uma pasta onde eu tenho todo o perfil do público, estilo, faixa etária, sexo, todo o perfil demográfico, sociodemográfico, estilo, interesses, aqui mapeado do público do canal. Então, com base na memória global do cloud, ele listou aqui todas as skills que ele iria trabalhar, ele leu a skill do PPTX, buscou na memória global dele e fez um prompt. E um prompt muito bom. O cloud, por padrão, na memória global dele, ele já tem a capacidade de fazer ótimos
os prompts. Então você vê aqui, desde o início, aqui já é o prompt, né? Então ele deu um título, PPTX, mentoria, inteligência aplicada, você tem o contexto, você tem o público-alvo, você vê que ele já sabe daquelas definições básicas, né? Então pelo menos contexto, público-alvo e ação. A ação é o quê? Desenvolver todos os passos com plano essencial, profissional, avançado, já colocando aqui algumas tabelas, uma identidade visual. Então ele criou esse arquivo em MD aqui, que eu baixei ele e levei para um outro chat, porque você vai fazer normalmente desta forma, tá? Não faça no mesmo chat. Crie em um chat uma instrução, um prompt, e depois em um outro chat você comece do zero. O prompt, ele já vai ter todas as informações que você precisa. Assim você não corre o risco de ficar enchendo muito o contexto dentro do mesmo chat. Com o Cloud você tem que acostumar a trabalhar dessa forma, né? Para também não gastar muitos tokens, né? Então eu levei esse prompt aqui para um outro chat, colei aqui o prompt e só mandei ele executar. E ele criou para mim aqui com a skill PPTX, que eu falei no outro vídeo, uma apresentação com todas as instruções que ele criou lá para mim. Então você vê que tem uma boa estrutura, tem uma lógica interna, o público do canal, os convites aqui eles estão ajustados. Foi um bom pedido, não é que não funcione muito bem, mas você vai notar que ele fez 16 slides, então uma apresentação com 16 slides já não seria o ideal. Aqui eu colocaria um volume bem menor. Depois eu fiz diferente, eu habilitei lá nas minhas configurações o prompt mestre e agora nas instruções eu já pedi para ele fazer a mesma coisa, criar uma apresentação para uma mentoria, só que ao final eu pedi para ele utilizar aqui a skill prompt mestre que ele vai desenvolver. Então, ele já leu todas as instruções da skill, começou aqui com todo o processo, fez todas as etapas e você vai notar que ele já criou um prompt num formato diferente. Não foi aquele formato daquele arquivo geral, ele colocou em uma linguagem que o Cloud consegue entender melhor. Então aqui eu só copiei essas instruções, vim em um novo chat e criei a apresentação. E agora, na apresentação, você já vai notar uma estrutura um pouco diferente, uma identidade diferente, mais ajustada em relação ao público do canal. Ele identificou que era uma apresentação mais objetiva e fez 10 slides aqui para mim. Ele usou também as instruções da skill PPTX e fez essa outra identidade visual aqui com bordas mais elegantes, tá mais objetivo, e ele já colocou aqui a opção intermediária profissional em destaque, ou seja, fazendo referência a técnicas de persuasão onde aquela opção intermediária é aquela com melhor custo-benefício. Parece que ele seguiu um pouco dessa lógica, destacando a opção do meio. Então ele já seguiu todas essas boas práticas para poder desenvolver essa apresentação aqui, que eu particularmente gostei muito mais. E para você poder instalar essa skill e utilizar aí no seu Cloud, eu vou deixar aqui na descrição o link do grupo free, onde eu vou disponibilizar aqui esse link do GitHub, onde está o meu repositório dessa skill, onde você vai ver exatamente os padrões, aquelas referências que nós vimos aqui, com todos os padrões disponíveis. São várias pastas, na verdade, os padrões e a pasta com os templates, e também a pasta do tipo de licença, tá? É uma licença MIT, você pode utilizar tranquilamente, pode comercializar se você quiser, tá aqui disponível licença total. E também um arquivo aqui de README, onde tem alguma descrição sobre o que ela faz, como utilizar, e também o arquivo que é exatamente o fluxo de trabalho que o Cloud vai passar a utilizar toda vez que você chamar essa skill. Então, algumas skills que você instala ou que você cria, vai ter apenas esse arquivo MD, que é o arquivo de instruções que o Cloud vai seguir toda vez que você chamar a skill. Outras skills um pouco mais elaboradas, elas têm também esse padrão de referências, onde você pode adicionar aqui várias pastas ou subpastas com descrições mais detalhadas daquilo que você quer. É o caso dessa meta skill com os padrões, aqueles 35 padrões e aqueles templates que toda vez o Cloud vai seguir. E quando você for e abrir um outro chat, basta você copiar esse link do GitHub. Ao copiar esse link, você vai pedir para o Cloud criar uma pasta para você poder salvar essa habilidade. Ele vai seguir aqui chamando a skill creator, que é nativa do Cloud, e vai criar para você exatamente essa skill, onde você poderá aqui salvar a habilidade na sua pasta com as skills instaladas. E você já vai ver que ele vai copiar aqui aquela pasta de referência com os padrões,
com os templates e o arquivo MD aqui com as instruções que o Claude vai passar a seguir toda vez que você chamar o Prompt Mestre para trabalhar junto com você. Então, na medida que você vai utilizando o Prompt Mestre também, você vai entendendo a documentação dele e aplicando de forma mais intencional, lendo tudo isso. Pode salvar esse vídeo aqui também, voltar em um momento que você for aplicar em algum novo projeto, você pode aplicar as técnicas que nós estamos falando aqui. Mas tem um ponto que eu acho muito importante, que é muito difundido hoje na comunidade de inteligência artificial. Tem algumas técnicas que eu mesmo já vi em vários cursos, em vários vídeos, que tem nomes chamativos, parecem ser muito interessantes, parecem serem técnicas avançadas, mas na prática faz o modelo inventar uma resposta para você e parecer muito persuasivo. Então, com o Prompt Mestre, se você pedir qualquer um desses padrões, ele irá recusar e te entregar, na verdade, um prompt adequado. Por muito tempo, engenharia de prompt parecia ser uma habilidade técnica que você precisaria para dominar IA de verdade. Então, decorar frameworks, aprender uma sintaxe complexa. Só que, na verdade, o que tem acontecido com a evolução das IAs é que os modelos estão evoluindo na direção oposta. Na verdade, eles que estão aprendendo a nossa linguagem, não a gente aprendendo a linguagem deles. Skill fecha esse ciclo, você descreve com linguagem natural, a Skill formula o prompt para você e você cola no chat. Um prompt que funciona na primeira tentativa, na direção certa, sem desperdício de tempo, sem retrabalho. E com o tempo você vai perceber a diferença em cada pedido, se tornando mais preciso, respostas mais ajustadas àquilo que você realmente queria alcançar. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui nesse canal, comenta aqui embaixo qual ferramenta você mais tem utilizado em IA, em qual ferramenta você vai utilizar o Prompt Master. Quero saber e eu leio cada um dos comentários aqui e a gente se vê no próximo vídeo.